Olá! Vamos mergulhar hoje nos eventos lá de 2 Crônicas, capítulo 32. A história gira em torno do rei Ezequias, de Judá, sabe? E o confronto dele com o poderoso Império Assírio. Isso mesmo. E o cenário é interessante, porque tudo começa logo depois de Ezequias ter feito várias coisas boas, atos de fidelidade. Aí, de repente, Senaqueribe, o rei da Síria, invade Judá. Invade e já vai cercando as cidades fortificadas, com um olho bem grande em Jerusalém, né? Exatamente. E a reação de Ezequias é o que chama atenção. Ele não fica parado. De jeito nenhum. Primeiro ele parte para a estratégia bem prática. Chama os oficiais, conversa e decidem bloquear as fontes de água fora da cidade. Uma medida super inteligente para a época. Imagina o trabalho que deu juntar gente para fechar todas as fontes e o riacho. Pois é. E a lógica era clara, como está no texto. Por que deixar os reis da Síria chegarem e encontrarem água fácil? E não para aí. Ele reforça a muralha, constrói torre, faz até muralha nova. E arma, né? Produz um monte de armas e escudos. É fascinante ver essa combinação de, tipo, engenharia defensiva e preparo militar pesado. Cortar a água do inimigo era vital num cerco, mas ele cuidou da estrutura física também. Uma defesa, assim, em várias frentes. Mostra uma visão bem completa, né? E não era só tijolo e arma. Não mesmo. Aí entra outra parte da reação dele. O lado espiritual, o moral da tropa, digamos assim. Ele junta o povo, nomeia oficiais e faz um discurso daqueles. Ah, essa parte é marcante. Falando para serem fortes, corajosos, para não temerem o exército assírio por maior que fosse. Isso. E a frase-chave: com ele está só o braço da carne, mas conosco está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e lutar nossas batalhas. E o texto diz que o pessoal realmente ganhou confiança com isso. Essa liderança que une o pé no chão, o pragmatismo, com a fé, que é um ponto alto aqui. Ele reconhece a ameaça real, mas coloca ela dentro de uma perspectiva de confiança em Deus. Isso levanta o ânimo, né? Essencial num cerco. Com certeza. Enquanto isso, lá em Laquis, onde Senaqueribe estava acampado, ele decide que não basta o cerco físico, ele parte para a guerra psicológica contra Jerusalém. Ah, sim, a famosa propaganda de guerra. Ele manda os oficiais dele com uma mensagem bem direta para Ezequias e para o povo que estava na muralha. E a mensagem é para minar a confiança, né? Totalmente. Questiona a fé deles. Em que vocês estão confiando? Acusa Ezequias de enganar o povo, dizendo que Deus ia salvar, mas que, na verdade, iam morrer de fome e sede. E usa até as reformas religiosas do próprio Ezequias contra ele. Menciona os altares que ele removeu, sabe? Muito astuto. E, para completar, fica se gabando das vitórias assírias sobre outras nações e seus deuses. Tipo, se nem os deuses deles aguentaram, por que o Deus de vocês aguentaria? Uma pergunta retórica para assustar mesmo. E a coisa fica ainda mais direta quando os oficiais assírios gritam em hebraico para todo mundo na muralha ouvir, tentando aterrorizar o povo comparando o Deus de Jerusalém aos deuses dos outros povos, obra de mãos humanas. É o ataque direto à fé. E diante disso, dessa afronta, o que Ezequias e o profeta Isaías fazem? O texto diz que eles clamaram em oração aos céus. É a resposta deles à pressão psicológica e espiritual. E é aí que a narrativa dá uma virada, né? Uma virada dramática. Totalmente. O texto afirma que o Senhor enviou um anjo que aniquilou todos os homens de combate e os líderes de oficiais no acampamento do rei assírio. Uma intervenção divina, assim, fulminante. Exato. E o resultado é imediato. Senaqueribe tem que voltar para a terra dele em desgraça, humilhado, e o fim dele é inônico, né? Morre assassinado pelos próprios filhos dentro do templo do deus dele. Que reviravolta. E a conclusão do texto é clara. O Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém. Cuidou deles por todos os lados. Essa libertação deu a Ezequias um prestígio enorme, internacional até. Mas a história não para aí, e não pinta ele como perfeito. Verdade. Logo depois, ele fica muito doente, quase morre. Ora a Deus e Deus responde. Promete cura e dá até um sinal milagroso para confirmar. Só que aí vem um mais, né? O texto aponta uma falha. Mas o coração de Ezequias era orgulhoso e ele não respondeu à bondade demonstrada. Isso trouxe problemas, a ira do Senhor. Mostra-se a fragilidade humana, né?
Mesmo depois de um livramento daqueles, o orgulho pode aparecer. Sim. Mas, felizmente, a história continua. Diz que Ezequias se arrependeu desse orgulho, ele e o povo também. E a ira divina foi, digamos, suspensa durante a vida dele. O final do reinado dele acaba sendo marcado por muita riqueza, honra e grandes obras, como aquele famoso túnel de Siloé, uma obra de engenharia incrível para levar água para dentro da cidade. Tem também aquele episódio dos enviados da Babilônia, né? Que vieram por causa do sinal da cura dele. E o texto diz que ali Deus meio que o deixou para testá-lo e conhecer tudo o que estava em seu coração. Outro momento de prova. É verdade. E a crônica termina falando dos outros atos de Ezequias, da devoção dele, da morte, da honra que recebeu no funeral e da sucessão pelo filho Manassés. Olha, esse capítulo 32 de Segundas Crônicas é um retrato muito rico, muito complexo de liderança. Tem estratégia militar, tem engenharia, tem guerra psicológica do inimigo, mas tudo isso está amarrado numa dinâmica muito profunda de fé, de orgulho humano, de arrependimento. Fica muita coisa para pensar, né? Muita coisa. E talvez uma questão que essa narrativa deixa no ar para a gente refletir é justamente essa. Como é que essa interação entre a nossa capacidade humana, o planejamento, o trabalho, a estratégia e a nossa confiança ou a falta dela no divino? Como isso tudo molda não só o resultado das coisas nos momentos de crise, mas o próprio caráter de quem lidera, tanto na dificuldade quanto, talvez, principalmente no sucesso. É algo para se pensar.